Bom dia, irmãos. Estou aqui para levar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ok, irmãos? Então vamos orar? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia estarmos em comunhão contigo, para receber a tua palavra, te conhecer, te ouvir. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus, porque precisamos da tua presença em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina o caminho, meu Pai. Tudo que é em nós que não te agrada, que seja arrancado e tirado de nós a partir de agora, meu Pai. Em nome de Jesus, a partir de hoje, somos teus filhos, somos limpos por ti, limpos pelo teu sangue derramado. Somos curados, livres e libertos pelas tuas feridas, pelas tuas machucaduras, fomos curados. Em nome de Jesus, assim seja para todos sempre. Amém, irmãos? Então hoje, nós vamos ler, irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vai ser o livro de Mateus. O livro de Mateus, o livro de Mateus, o capítulo 26 e o versículo 36, ok, irmãos? Então vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Aqui diz para nós que nós temos que buscar o Senhor Jesus na oração. Temos que orar quando temos problemas ou dificuldades, temos que orar para que Ele possa nos ajudar e fazer a diferença, irmãos. Amém? Continuamos o versículo 37 de Mateus 26. Elevando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Aqui Jesus estava triste e já angustiado, porque o Senhor Jesus já sabia do que ia se passar com ele. Ele já sabia do que ia acontecer com ele, porque aqui no decorrer da leitura, nós vamos ver o que Jesus fala. Irmãos, eu penso, e como está escrito na palavra, tudo que o Senhor Jesus passou, isso significa que nós somos bem caros para o Senhor. Nós custamos um valor bem alto, tanto para Deus, Pai Todo-Poderoso, Jeová, como também o seu Filho Jesus Cristo. Porque pensa bem, Deus teve que dar o Senhor Jesus para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos livres do pecado, fôssemos perdoados, fôssemos curados pelas suas feridas, pelas suas machucaduras. É isso que acontece hoje. Então isso diz para nós, por que nós não confiamos nele? Por que nós não buscamos ele naquele momento da angústia, do sofrimento? Porque aqui prova que ele já estava sofrendo, já estava triste, porque ele já sabia por tudo que ia passar por nós. Porque ele veio até nós, ele veio até a terra como homem para passar por tudo isso. Porque só assim nós éramos devolvidos ao Pai, em nome de Jesus, irmãos. E muitas vezes não buscamos o Senhor, muitas vezes não cremos, muitas vezes não confiamos na sua palavra, que é aqui. Então isso chama que nós, muitas vezes, nosso coração não é tocado pelo Senhor Jesus. Às vezes nós somos duros, deixamos o coração tão duro que não deixamos Jesus entrar. E devemos lembrar que Jesus é educado, ele bate. O Satanás não bate, ele invade.
Simplesmente isso. Então vamos continuar lendo o versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Está vendo? Porque quando Jesus veio e passou por toda essa situação, Deus saiu do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi abandonado por Deus para passar por tudo isso. Porque só assim o pecado era tirado dos seres humanos. Era tirado da nação, do povo. Só Deus abandonando Jesus poderia ser tirado do homem todo o pecado. E Jesus passando por toda essa situação, irmãos. Vamos continuar lendo o versículo 39. Não, continuamos o 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Está vendo? Ele pedindo para o Pedro, para o Tiago e para o João ficar com ele e vigiar. Eles não conseguiram. Eles dormiram sentados embaixo daquelas árvores. Então Jesus viu que estava só naquele momento, que ele não tinha ninguém. Só estava ele para passar por toda aquela situação que ele ia passar a partir daquele momento que ele foi no lugar chamado Getsêmani, que foi o lugar onde ele foi pego pelos guardas dos sacerdotes e levaram ele, fizeram tudo aquela situação, aquelas humilhações, aquele sacrifício que o Senhor Jesus passou por nós. Tudo isso por amor, que Deus nos ama. E Jesus também nos ama pelo fato de aceitar passar por toda essa situação, por nós. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 39, olha só. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus sabia daquela situação toda, como o Pai também sabia por tudo que ele ia passar. E Deus deixou Jesus passar por tudo isso. Imagina a dor que Deus passou, o Pai dele, por aquele momento. Imagina nós quando vemos um filho doente ou com problema, em qualquer situação difícil, como dói para nós. Imagina quanto doeu ao Pai de Jesus, porque Jesus passaria por tudo aquilo para nos livrar do mal, para que nós recebamos o pecado e para que nós fôssemos devolvidos ao Pai. Aí Jesus comprou com o seu sangue nós de volta para o Pai. Aí vejam, irmãos, quanto custamos caro para o Deus Todo-Poderoso e também para Jesus. Não somos moedas de troca. Todo mundo às vezes se desvaloriza, não se põe a ver o quanto ele é maravilhado, o quanto ele é amado por Deus, todo ser humano. Porque senão Jesus não passaria por isso para nos devolver ao Pai. Temos que sempre lembrar quantos somos caros, quantos custamos a Jesus, porque Jesus comprou com o seu sangue puro, sem pecado, sem maldade, sem coisa alguma, porque Jesus não devia nada, quem devia era nós. Porque o Adão nos entregou Satanás. Aí Jesus veio para nos devolver ao Pai e teve que dar a sua própria vida em troca de nós. E muitas vezes não confiamos em Jesus e não cremos na sua palavra, não cremos no que ele fala para nós. Muitas vezes sofremos porque nós somos egoístas, porque achamos que Jesus não vai fazer nada por nós, e é exatamente o contrário. Ele já o fez muito por nós.
muito, por deu a sua própria vida em troco da nossa. Glória a Deus, irmãos. Aí continuamos o versículo 39. E indo a pouco adiante, prostrou-se no seu rosto no chão, orando e dizendo, prostrou-se no seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Está vendo? Por amor a nós e ao mesmo tempo amor ao Pai, ele diz, ó, como eu quero, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a vontade do Pai, não a nós. Porque Jesus diz aqui, ó, que seja feita a vontade do Pai e não a nós. Mas lembre-se que o Deus Pai Todo-Poderoso nos livra. Porque Jesus já nos livrou, que Jesus já deu a sua vida pela nossa. Então já recebemos o perdão, já recebemos o amor verdadeiro, tanto de Deus Pai Todo-Poderoso, como também do Senhor Jesus. Agora vamos no versículo 40. Ó, olha o que ele diz. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Como quem diz, estou só. Coisa que nós não estamos só, nem um momento da nossa vida, nem quando estamos na barriga da nossa mãe. Quando a nossa mãe está grávida de nós, não estamos só. Jesus, Deus Pai, está lá conosco também, nos fazendo, nos gerando. Glória a Deus, irmãos. O versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? Porque quando ele foi lá e viu o Pedro estava dormindo, sentado, encostado numa árvore. Aí ele disse isso, ó. Está dormindo, então nem uma hora pudesse vigiar comigo, poderei estar comigo. Porque imagina, Jesus estava aqui na terra como homem, não como Deus, como homem. Então imagina a dor que ele estava sentindo. Porque ele, se ele quisesse desistir daquela situação, o pai, ele falaria para o pai mandaria um exército de anjos para tirar Jesus daquela situação. Mas Jesus, por amor ao Pai, em primeiro lugar, quando ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, pelo amor ao Pai, pela obediência ao Pai, ele estava fazendo a situação. E mesmo assim também, por amor a nós, irmãos. Glória a Deus. O versículo 42. E indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Glória a Deus, irmão. Senhor Jesus, esse amor tão grande que tem por nós, que diz ao Pai que seja feita a vontade do Pai, que Ele estava disposto a passar por todo aquele sacrifício por nós, para que nós fôssemos curados, libertos, que não vivêssemos nas mãos do Satanás, que não fôssemos escravos de ninguém, que não fôssemos miseráveis. Esse é o amor de Jesus e o amor do Pai por nós, irmãos. Glória a Deus. Por isso devemos dar sempre a obediência ao Pai e buscar o Filho, porque o Filho nos ama e devemos amar também. Muito, muito o Senhor Jesus, porque Ele nos livrou e nos tirou da morte eterna, nos salvou, nos tirou da maldade, das mãos de Satanás. Então, por isso,
Não devemos aceitar nada que não vem do Pai e nem do Filho. Nada não devemos aceitar de mal, miséria, doença, coisa alguma, porque Jesus já nos tirou disso. E o Satanás quer isso para nós, mas Jesus já nos tirou disso tudo. Glória a Deus, irmãos. O versículo 42, né? E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e pela tua bondade e pela tua salvação, que deste a tua vida por nós. O versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Está vendo? Nós éramos carregados de pecado. Quando buscamos Jesus e temos um encontro com Ele, nós somos libertos, livres do mal. Nada mais pode nos tocar, porque o Senhor Deus põe a sua mão poderosa. E Ele é conosco sempre. O Senhor Deus mandou Jesus para nos livrar. E que a palavra dos profetas fosse honrada e cumprida, como Deus havia mandado, quando eles falam na palavra que Jesus vinha, como João havia dito, que o Senhor Jesus vinha e que era o que ia tirar o pecado do mundo, e foi o que tirou o pecado do mundo, foi o Senhor Jesus. O versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Veja quanto Jesus estava sofrendo, que ele foi 3 vezes orar ao Pai, e falou todas as vezes a mesma coisa. E pela obediência, por amor ao Pai, ele fez a obra. Quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, está consumado, como quem diz, o que eu vim fazer, eu fiz, Pai. Livra-os do pecado, livra eles da morte, livra eles de todo mal. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Lembra-se que ele fala isso quando ele está lá na cruz? Glória a Deus, irmão. Isso que é amor, da sua vida em troca de nós, pecadores, malfeitores muitas vezes, desobedientes muitas vezes. Jesus deu a vida dele por amor ao Pai e também a nós. Grande amor é que nos comprou com seu sangue de volta ao Pai em nome de Jesus. Voltamos ao Pai, fomos de encontro ao Pai, a partir do momento que Jesus fez o sacrifício. O versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Está vendo? Jesus foi entregue aos homens, aos pecadores. Então quem fez toda aquela situação, Jesus passou por causa do pecado, porque nós éramos pecadores. Aí Jesus teve que passar por tudo isso para nos voltar ao Pai, porque ele diz, é chegado a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos vós, portamos, eis que é chegado o que me trai. Então, que o Judas havia entregado Jesus por 3 moedas de prata. Ao versículo 47. Então, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele, grande multidão, e olha o que Jesus fala:
com espada, porretes e vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Os velhos lá, os que achavam que mandavam em tudo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. O versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e beijou-o. Beijo de Judas, traição, traiçoeiro. Versículo 50. E Jesus foi traído. Jesus foi traído por Judas, por quê? Porque Judas era ambicioso. Judas só queria dinheiro. Por isso que Jesus foi vendido por Judas. Porque Judas já tinha um coração ruim. Judas já tinha esse coração. Porque Judas só via o dinheiro em tudo. Ele não via amor, ele não via coisa nenhuma. O Deus de Judas era o dinheiro. Por isso que Judas vendeu Jesus. O versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, em que vieste? Jesus, porém, disse àquele povo: amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e o feriu. Servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, versículo 52, então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Está vendo? Jesus deu a sua vida por nós. Foi entregue aos pecadores como homem, né? Por isso que aqui no começo ele diz, levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, porque ele sabia por tudo que ele ia passar. Ele sabia da dor que ele sentia. Ele sabia disso. Jesus estava bem informado, ele já sabia ao que tinha vindo, a situação que nós fomos salvos para voltar a Deus. Jesus teve que passar por tudo isso como homem, Então imagina a dor que Jesus sentia e a dor que o Pai também sentia naquele momento. Podemos ver como custou caro para o Pai e para Jesus, para nos salvar do pecado, para nos curar, para nos livrar, nos tirar de todo o mal. Fomos curados pelas suas feridas, para que Deus Pai Todo-Poderoso tivesse nós de volta, porque Ele é o nosso Criador, Todo-Poderoso, irmão, a qual a resposta a todo esse sacrifício que Deus Pai passou e Jesus também, porque passou por tudo aquele sacrifício. Nós devemos amar, devemos conhecer, devemos crer, devemos a nossa vida a Ele, a Jesus. Nós devemos tudo isso, porque Ele nos comprou de volta ao Pai, para que tenhamos uma vida eterna, para que sejamos salvos, e já somos salvos de todo mal. Somos curados quando buscamos Ele, somos libertos, temos tudo que necessitamos quando buscamos o Pai, quando estamos de encontro com Jesus. Jesus intercede por nós perante o Pai, como fez aqui, Ele intercedeu por nós aqui. E nesse momento também Ele continua intercedendo, irmãos. Vamos agradecer por essa maravilha que o Senhor Jesus fez por nós e continua e fará muito, muito, muito mais, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Por isso não devemos aceitar doença, nem escravidão, nem mal algum sobre nós.
porque Jesus já passou por tudo isso, por amor a nós e por obediência ao Pai. É o mesmo que devemos fazer, amar o Senhor Jesus e buscar Ele, procurar conhecê-lo, Ele, para que tenhamos tudo como agradecer a Ele por esse lindo e por esse maravilhoso feito por amor a nós e obediência ao Pai. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor Jesus. Se expôs ao tal sacrifício da humilhação, da tortura, de todo aquele sacrifício por amor a nós e obediência ao Pai, Senhor Jesus. Muito obrigado pela cura, pela libertação, por livramento de todo o mal. Nos fizesse puro e limpo e se pusesse como pecador para nos livrar de todo pecado, como tirou o mundo do pecado. Hoje somos do Deus Todo-Poderoso, pertencemos a Deus de volta pelo sacrifício do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse amor tão fraterno, tão lindo e tão eterno que continua sendo. Nós muitas vezes te deixamos, mas Tu não nos deixou em nenhum momento, Senhor Jesus. E como o Pai também disse, que nos ama de tal forma, que nos desse, para que passasse pelo sacrifício, Senhor Jesus, para nos livrar e para nos devolver ao Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todo esse amor e por toda essa misericórdia que o Pai tem por nós. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.